Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua família, sua missão. Eu estou gravando esse vídeo aqui, né, não para refutar, tá, o meu vídeo passado, mas para fazer algumas considerações, né, alguma correção, né, e alguma coisa que eu falei errado, né. E também percebendo que às vezes muitas palavras às vezes não sejam compreendidas, essa é a minha preocupação, né? Por quê? Porque você vê que a minha voz está um pouco fanha, eu estou com o nariz congestionado, né? Mas a gente está tentando fazer o melhor possível, né? Mas com essa preocupação a gente acaba se enganando e dizendo inverdades, né? Isso é perigoso, né? Então eu estou aqui não para refutar, mas para corrigir, tá? Lembrando que no vídeo passado, quando eu citava o livro do Êxodo, capítulo 17, versículos 13 e 14, que fala lá, né, da batalha de Josué contra os amalecitas, né, eu disse nesse momento que Moisés, ele era um grande estrategista, né? Foi as minhas palavras, né? Moisés era um grande guerreiro. Mas, na verdade, nesse contexto que eu passei para vocês, que eu li lá, esse contexto é Josué. Josué que é um grande guerreiro, tá? E não Moisés. Então, eu inverti, troquei os nomes, tá? Então, é Josué, tá claro? E também um outro que é mais grave, né? Digo assim, quando eu falo dos evangelhos, né? Quando eu citei os evangelhos, quando eu comecei a ver, nós começamos a ver o Novo Testamento, tá? E quando foi colocado, coloquei para vocês os quatro evangelhos são segundo São Mateus, segundo Jesus Cristo, segundo São Mateus, né? Segundo São Marcos, segundo São Lucas e segundo São João. E quando eu coloquei os evangelhos lá, que eu apresentei, tá? Eu disse assim, ó, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, tá? Segundo São Marcos, segundo São João. Veja, eu inverti, eu troquei. Tá? O segundo evangelista, tá, não é Lucas, é Marcos. E eu citei como Marcos. Tá entendido? Desculpa, deu erro, tá? E aproveitando esse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês, apresentar para vocês alguns livros, né? Algumas bíblias, né? Que eu uso para meu estudo, né? E eu vou mostrar só a intenção de mostrar isso aí, esses livros, essas bíblias, tá? É exatamente essa, tá? Se você tiver a disponibilidade, se você puder comprar, se você tiver interesse realmente de entender a Sagrada Escritura, tá? Entender a nossa Igreja Católica, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então são as bíblias que eu uso, né? E que me ajudou muito. E me ajuda muito, né? Me ajuda muito, tá? No meu estudo. Eu gostaria de apresentar para vocês. Então, essa aqui é a Bíblia Ave Maria. Tá? Então, a Bíblia Ave Maria, eu citei no começo que a gente está estudando, né? Estudando por ela. A gente está usando a Bíblia Ave Maria. Tá? A Bíblia Ave Maria. Tá? Depois, nós temos a Bíblia Pastoral, né? A Bíblia Pastoral, essa Bíblia aí você encontra facilmente aí nas paróquias, né? Eles não vendem outra Bíblia, outra edição, só a edição pastoral. Tá? Nós temos a Bíblia Ateb, tá? Bíblia Ateb também, né? Católica, tá? Bíblia Ateb. Depois nós temos a Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia de Jerusalém. Tá? A Bíblia de Jerusalém, ela é um pouco mais fiel à tradição, né? Ela é um pouco mais fiel à tradição. Tá? Veja que, por exemplo, no capítulo 9, né? Veja, a gente vê que o rodapé dela é muito grande, tá? É grande o rodapé dessa Bíblia aqui, tá? E as palavras, alguns textos, né, da Bíblia, tá? Dos Evangelhos, ela é mais fiel, ela é mais fiel à original, tá? E nós temos aqui a Bíblia do Peregrino,
tá? Bíblia do Peregrino, muito boa essa Bíblia, né? É excelente essa Bíblia para estudos, né? Tá? É muito boa mesmo. Você vê, tem alguns versículos, alguns capítulos, por exemplo, o capítulo 1, né? Capítulo 1, tá? Então, nós temos aqui, ó, um rodapé. O rodapé, tá? É muito grande, é extenso, quase que uma página inteira só tem. Então, o capítulo 1, depois aqui já começa o rodapé. Para que serve o rodapé? Se você não percebeu ainda, né? Você tem na Bíblia, por exemplo, a Bíblia que nós usamos, a Ave Maria, você vai ler um versículo, um capítulo, né? O Evangelho de São João, né? Aí você vai ler os versículos. Tem versículos, tá? Que no final da frase ele tem um asterístico. Nesse asterístico, tá? Está indicando o quê? Que ele tem algo, tá, no rodapé, indicando sobre, às vezes é uma frase não muito conhecida, né? Então você vai lá no rodapé e você vê no asterístico lá, né? Por exemplo, o versículo 2. O final do versículo 2 tem esse asterístico. Então eu vou lá no rodapé, então, capítulo 6, versículo 2. Aí está dizendo lá, né? Ou, às vezes um contexto que foi escrito, né? O significado. Ou às vezes a gente encontra também, né, nesse rodapé, pedindo para a gente ver, né? Para a gente ver um outro capítulo, um outro versículo que tem ali a resposta. Tá? Então é bom isso aí, a gente ficar atento nisso. Tá? Depois nós temos a Bíblia, tá? A Bíblia mais original, tá? Mais original, a fonte original, tá? É essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? É do Padre Mato Soares, tá? O padre Mato Soares, então ele fez essa edição, né? Depois nós temos também essa edição do Padre Mato Soares, tá? Então são edições mais fiéis à tradição, tá? E você vê o sentido das palavras, né? Muitas vezes a gente se confunde com o sentido das palavras. O que quer dizer essa palavra, né? Porque a gente sabe que no grego, no hebraico, tem palavras que elas não existe tradução para elas no português. Então eles aproximam, eles deixam mais adaptável, né? Eles se aproximam. Então ela é uma Bíblia mais fiel, tá? Mais fiel à Bíblia tradição, aos escritos tradicionais da igreja, tá? Então é a Bíblia, tá? Tá vendo? É a Bíblia aqui, ó. Tá? E depois nós temos eu tenho o dicionário, tá? O dicionário bíblico, tá? É algo que é fantástico, também nos ajuda bastante, tá? Eu até marquei aqui algo para eu ler para vocês, tá? Ela sobre, por exemplo, sobre a consciência, tá? Consciência. O hebraico não possui, tá vendo? O hebraico não possui uma palavra única para expressar a ideia de consciência, tá? Ao passo que no Antigo Testamento, o termo grego só pode ser encontrado em Sabedorias 17:11. Tá vendo? Ele está jogando lá para um livro da sabedoria. Capítulo 17, versículo 11. Este livro, redigido no século I a.C., reflete a influência da terminologia da filosofia grega. No Antigo Testamento, pode-se encontrar a realidade da consciência enquanto juízo sobre a moralidade de um ato a realizar ou reconhecimento de que um ato já é realizado moralmente. Tá? Descritos no relato do Gênesis capítulo 3. Ele está indicando também no outro livro, outro livro da Bíblia. O termo hebraico que corresponde mais de perto à ideia de consciência, tá? É o termo coração. Tá entendendo? Ele cita esses livros, né? Capítulo e versículo.
Né? Aqui ele só diz no Gênesis, ele só diz o capítulo 3, né? Refere, é mais próximo essa palavra consciência. Tá? Aí ele diz também no Novo Testamento. Tá? O termo sineides encontra-se 25 vezes nos escritos paulinos, tá? Inclusive o livro de Hebreus. Tá? Lembrando do vídeo passado que a gente sabe que não é isso que está dizendo aqui, tá? Inclusive no livro Hebreus. O Hebreus não faz parte das cartas de São Paulo. Tá? A gente não sabe quem foi que redigiu, quem foi que escreveu. 3 vezes em 1 Pedro, tá vendo? 3 vezes em 1 Pedro e 2 vezes em Atos dos Apóstolos. Presta atenção, ambos nos lábios de Paulo. Tá? Esse termo, no sentido de consciência, deriva da filosofia estoica. Para o estoicismo, a consciência é o juízo definitivo e autônomo das ações. Tá? Então, são textos que eu preparei aqui. Por exemplo, quando ele fala do dinheiro, né? Ele é ordenado pelo alfabeto, tá? A, B, C, D, F e assim por diante, tá? É de A a Z. Por exemplo, dinheiro. Não se sabe com certeza onde e quando foram usadas as primeiras moedas. As mais antigas moedas conhecidas, tá, provêm da Ásia Menor, dando provavelmente do século 7 a.C. Tá? Antes da invenção das moedas cunhadas, moeda cunhada, usava-se como meios de troca metais preciosos e semi-preciosos. Então esse é um detalhe que a gente encontra às vezes nos evangelhos, né? Tá? Esses metais. Pois aqui, ó, de Santo Tomás de Aquino, tá? Tem o Catena Áurea, tá? E o Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Então, Santo Tomás de Aquino, ele escreveu o Catena Áurea, tá? Dos 4 evangelhos, tá? Mateus, depois eu vou mostrar para vocês esse é de Mateus, né? Então, aqui, São Tomás de Aquino, ele reúne, tá? Ele reúne a meditação de alguns santos, tá? Alguns pais da igreja, tá? Ele reúne aqui Santo Agostinho, Santo Ambrósio, né? O próprio Santo Tomás, né? E outros aqui, tá? Então, o Evangelho de São Mateus, você lê o capítulo, né? Os versículos que, por exemplo, a gente sabe que a Igreja Católica, as leituras é universal no mundo inteiro, né? A mesma leitura, não muda de um país para o outro, nada. Tá? Então, as mesmas leituras. E nós temos o ano litúrgico, né? O ano litúrgico, nós estamos no ano no ano A de Mateus, tá? Ano A de Mateus. Então, ali você lê na liturgia, o que é indicado para a liturgia de hoje, por exemplo, de hoje, você vai ler o Evangelho e os versículos lá que está pedindo, está marcando para você ler. Aí você vai aqui e procura o capítulo e versículo, aí vai dizer, aí vai mostrar para você, né, a meditação dos santos, dos doutores da lei, a respeito daquele Evangelho de hoje, tá? Daqueles versículos, aquele capítulo, aqueles versículos. Tá? Então, é uma obra muito boa, sabe? Nos ajuda muito a compreender, né? A entender, a fazer uma lectio divina, né? O estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Tá? Então é importante. Esse o azul é de São Mateus. Né? Depois o Catena Áurea, tá? de São Lucas. Tá? Perdão, estou errando de novo. São Marcos, tá? De São Marcos. Tá? Catenário de São Marcos, que é a mesma coisa, né? Ele é um pouco mais fino, né? Mas ele é a mesma coisa. Traz aí a meditação de autores sagrados, né? Dos pais da igreja, tá? De doutores, de santos, né? sobre determinado evangelho, tá? O Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos você vai achar todos aqui, tá? Todos os capítulos e versículos. E a meditação de todos os santos, dos santos da época, né? E o Evangelho de São Lucas, tá? O Evangelho de São Lucas ele é um pouco mais grosso, né? Mas ele é a mesma coisa, tá?
É a mesma coisa. Ele mostra aqui o capítulo, o versículo, ó, lectio divina, né? Os versículos, não, lectio divina, dos versículos 13 a 16. Tá? Você quer fazer um estudo, você vai ler, né? Aí, São João Crisóstomo, ele tem São João Crisóstomo, São Beda, Tito Brossense, São Cirilo, tá? São Beda, Santo Agostinho. Então são todos santos, doutores da igreja, São João Crisóstomo, Teofilacto, né? Santo Atanásio. Então são essas pessoas, esses santos, esses pais da igreja, refletindo e meditando o que eles falavam, meditando sobre aquele evangelho. Então é uma riqueza muito grande, nos ajuda muito a compreender. E por final, o Catenário de São João, tá? De São João, que é o mesmo sentido, né? Então são todos aí de Santo Tomás de Aquino, tá? Ele reúne aí esses doutores da lei, esses santos, né? Os padres da igreja, refletindo o que eles falavam sobre o tal evangelho, sobre o tal versículo, né? sobre tal capítulo. Tá? Então ele reuniu isso aí. Então é uma obra muito, muito boa, muito importante para nós que queremos aprender sobre a Igreja Católica, sobre a Sagrada Escritura, né? A entendermos uma passagem bíblica. Tá? Então é de suma importância. E nós temos o Catecismo da Igreja, né? Que é o amarelinho, tá? Eu tenho aqui uma versão, uma edição mais antiga, né? Mas é a mesma coisa, tá? Edição mais antiga. E o Catecismo da Igreja Católica. Nós temos que estudar o Catecismo da Igreja Católica junto com a Palavra de Deus, junto com a Bíblia, né? O Catecismo Católico são quatro passos, né? Ele é dividido em 4 partes, né? Então, ele nos auxilia muito para entendermos a palavra de Deus, entendermos a igreja. Aqui fala de todas as coisas, né? De casamento, né? Os sacramentos, né? Os dons do Espírito Santo, fala de tudo aqui. Tá? Então, eu separei um texto aqui, que até gostaria de ler para você, tá? Os 7 sacramentos da igreja. Tá? Os 7 sacramentos da igreja. Aqui está os 7 sacramentos da igreja. Aqui no parágrafo 2180, tá? Tá sobre a obrigação do domingo, a obrigação de nós católicos, né? Católicos apostólicos romanos, ao domingo. Tá? Então ele diz 21:80, 21:81. Aí eu vou ler para você. Tá? O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festas de preceito. Os fiéis têm a obrigação de participar, tá? A obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico, tá? No próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã, entendendo? A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis eles são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios. Por exemplo, uma doença, cuidado com o bebê, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Tá? Aqueles que deliberarem falta a esta obrigação cometem pecado grave. Entendeu? Então, o valor da Santa Missa aos domingos, que a gente não pode perder, né? É um pecado grave. É um pecado grave que se a gente não for à missa no domingo, né, a gente nem pode confessar, a gente não pode nem comungar. Nós temos que confessar primeiro, antes de comungar. Né? Porque é um pecado grave que está no documento da igreja, provando isso aí. Né? Provando. Então aqui tem o índice geral, né? Que fica no fim, não fica no começo, é o índice geral. Então são orientações básicas, orientações fundamentais para entendermos a nossa fé. Para quê? Para podermos viver melhor,
a nossa fé. Porque às vezes nós encontramos, nós vemos aí às vezes pregadores falando, né? Fala alguma coisa que ofende a nossa fé, que vai de encontro com a nossa fé, com o nosso entendimento, né? Aí você tem você tem uma base para isso. A saber, quando cai no seu ouvido, falar para isso não é de Deus, isso não é o que a igreja ensina. Isso não faz parte da fé de 2000 anos, né, que a igreja nos passa. Não faz. Né? Então, nos ajuda muito. Tá? Nos ajuda muito porque a gente ouve aí heresias, a gente ouve muita coisa. Tá? E isso acaba fazendo nós perdemos a fé, enfraquecemos a fé. Nós somos facilmente ludibriados, enganados, né? Porque tem pessoas que vivem uma situação de pecado, né? E às vezes um diácono, eu nem vou citar nome, nada, porque, né? E foi comigo mesmo que a pessoa me chamou para rezar na casa e tal, a situação dela é de pecado mortal, não pode confessar, não pode comungar, tá? Aí ela questionou. Eu mostrei para ela na Bíblia, na Sagrada Escritura, e mostrei para ela no Catecismo da Igreja Católica. Ah, mas o diácono tal falou que pode, importante é a gente se amar, tal. Tá entendendo? Então é um problema. Então nós temos que conhecer. Tá? E tem livro são 250 da igreja, são 5 volumes dos 250 documentos da igreja. Tem a patrística, sabe? 43 volumes. Né? Então tem bastante coisa para a gente estudar. Mas como diz o padre Paulo Ricardo, nós temos que cavucar. Né? Cavucar. Né? Se queremos ser realmente verdadeiros cristãos católicos, né? Apostólicos romanos, né? Veja, eu me interessei pela história da igreja, pela história do Brasil, tá? Foi estudando a história da igreja. Estudando a história da igreja, né? Foi que eu me interessei para a história do Brasil. Por quê? Porque elas estão entrelaçadas. Não tem como separar elas. Não existe essa possibilidade de separar a história da igreja com a história do Brasil. Mas a história do Brasil que eu estou falando é a história verdadeira. Né? A história verdadeira do Brasil. Não o que ensina hoje nas escolas. Tá? É a real história do Brasil. Então você vê que estão unidos. Não tem como. Né? E estudar, eu eu gravei uns vídeos sobre a história da igreja. Eu disse lá, porque se você estudar a história da igreja, você estar estudando a sua própria história. A sua própria história. Tá? Então, são livros, são coisas que nos ajudam bastante. Né? A gente precisa comparar, entender. E depois você começa a ler as Sagradas Escrituras, né? Algumas edições, né? Você vai vendo que algumas edições têm alguns cunhos marxista, né? Tem. Né? Aí você vai ver qual que é a mais fiel, tá? E as fontes, né? Qual fonte você está buscando beber essa sabedoria? É uma fonte confiável? Né? Qual fonte? E nós temos aí várias fontes, né? Confiáveis, né? Você compara, você vai saber que é confiável quando você começa a estudar, quando você começa a se dedicar, a perder um pouco de tempo, perder não é a palavra, você vai ganhar, não é? Você deixar de fazer algo, né? Material do seu tempo, né? Para estudar a vida espiritual. Né? Então nós temos que ter essa dedicação. E tem o catecismo também do São Pio X, tá? Catecismo do São Pio X, muito bom, muito ótimo, tá? Muito bom para estudos, tá? E o catecismo romano do Concílio de Trento, tá? Tá? Então, aí tem os documentos, né? Que você procura na igreja, por exemplo, tem deixa eu lembrar, deixa eu ler aqui. Tem a teologia, o catecismo da Igreja Católica, elas têm ele o professor Felipe Aquino, tá? Ele fez um catecismo, ele escreveu um livro, tá? De A a Z, tá?
compilando aí o catecismo, também de respostas, né? De respostas, tá? Então são coisas que nos ajudam, que facilitam o nosso entendimento, né? E se realmente queremos ser católico apostólico romano, né? Caminhar na fé, uma fé segura, uma fé verdadeira, que é a fé da Igreja Católica Apostólica Romana, a fé de 2000 anos, tá? Porque sabe que Deus nos criou, nos colocou aqui para amar a Ele. Isso está no catecismo, tá? O catecismo você vai ver, nós somos criados para amar a Deus, tá? Então Ele nos colocou aqui para nós termos um relacionamento com Ele. Ele quer esse relacionamento conosco, tá? Esse relacionamento de, não sei, por exemplo, quando você se coloca diante no sacrário, né? Ou diante de um ostensório do Santíssimo, tá? Ali não é para ser um monólogo, é um diálogo onde a gente fala, escuta e ouve nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então são tudo fontes, né? São coisas que nos levam para esse sentimento, para esse sentido de vida, né? Tá bom, meus irmãos? Então era isso. E, mais uma vez, desculpa aí pelos erros, né? Ia tentando consertar, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe.